condizente com o seu atual peso político, econômico e democrático. I thank the President of the Federative Republic of Brazil. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Zona de Conflito. Durante a Assembleia Geral da ONU, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva passou por uma situação embaraçosa ao ter seu microfone cortado enquanto discursava. Ocorreu de forma abrupta e o microfone foi desligado, forçando o incidente de sua participação. Isso deixou o momento marcado por um misto de desconforto e constrangimento para o presidente e sua equipe. Este tipo de episódio em um cenário diplomático internacional pode ser visto como um vexame, especialmente quando ocorre em um fórum global como a ONU, onde a diplomacia e o cumprimento de protocolos são essenciais. A situação não apenas interrompeu a decisão do julgamento de Lula, mas também o presidente passou uma imagem de desorganização e falta de controle sobre o tempo, algo que pode ser amplificado por seus opositores políticos como uma demonstração de despreparo. Em momentos de grande visibilidade, como em uma Assembleia da ONU, onde os olhos do mundo são voltados para os líderes globais, de qualquer tamanho, por menor que seja, podem tomar proporções significativas. Isso tudo você vai ver no Zona de Conflito, mas primeiro, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para notificações. O Pacto para o Futuro nos aponta a direção a seguir. O documento trata de forma inédita temas importantes, como a dívida de país em desenvolvimento e a tributação internacional. A criação de uma instância de diálogo entre chefes de Estado e de governo e líderes de instituições financeiras internacionais promete recolocar a ONU no centro do debate econômico mundial. O Pacto Global Digital é um ponto de partida para uma governança digital inclusiva, que reduz as assimetrias e uma economia baseada em dados e mitiga o impacto de novas tecnologias como a inteligência artificial. Todos esses avanços serão louváveis e significativos, mas ainda assim nos falta ambição e ousadia. A crise da governança global requer transformações estruturais. A pandemia, os conflitos na Europa e no Oriente Médio, a corrida armamentista e a mudança do clima escancaram as limitações das instâncias multilaterais. A maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implementação para fazer cumprir suas decisões. A Assembleia Geral perdeu sua vitalidade e o Conselho Econômico e Social foi esvaziado. A legitimidade do Conselho de Segurança encolhe a cada vez que ele aplica duplos padrões ou se omite diante de atrocidades. As instituições de Bretton Woods desconsideram as prioridades e a necessidade do mundo em desenvolvimento. O Sul Global não está representado de forma condizente com o seu atual peso político, econômico e democrático. I thank the President of the Federative Republic of Brazil. Qual? O mais engraçado não é nem o corte do microfone, o presidente continuou. Todo mundo aplaudiu, aí, obrigado, tchau. E ele continuou falando. Gesualdo, como é que você vê esta manifestação, essa representação do Brasil perante o mundo lá na abertura da Assembleia Geral da ONU? É curioso que quem continuou aplaudindo era a comitiva brasileira, né? Eles que estavam aplaudindo o presidente. Vejam, não é a primeira vez que um chefe de nação extrapola o prazo do seu discurso na ONU. Para quem se lembra dos discursos lá de trás do Fidel Castro, levavam 2 dias o discurso do cara. Mesmo o Hugo Chávez fez discursos e nunca foi cortado da forma como o Lula foi. Era um discurso contundente, um discurso que falava verdades. A ONU hoje está absolutamente enfraquecida, ela perdeu o seu poder. Quando ela avança em alguma pauta, alguns daqueles 5 que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, ou os Estados Unidos, ou a China, ou a Rússia, nunca entram em consenso. Portanto, a efetividade das decisões da ONU é sempre esvaziada. E nesse momento em que a ONU era exatamente criticada por um governante, a sua fala foi cortada, o que não é comum
comum acontecer. Então causa preocupação, causa espanto o fato dessa fala ter sido cortada no momento em que a crítica era direcionada exatamente à própria ONU. Você acha, ô Diego Tavares, que a turma fica ali prestando bem atenção no que está sendo dito? Um discurso lido, porque o presidente Lula está olhando para um lado e para o outro, para dar a impressão de que ele está olhando para o povo, mas são dois teleprompters, né? São textos escritos, geralmente por diplomatas, pelo pessoal do Itamaraty, enfim. Então, assim, não é um tipo de discurso que pega o interlocutor, muitos ali até com tradução simultânea, um discurso todo formalzinho, redondinho, diplomático. Qual a sua avaliação? Foi coincidência ou foi de propósito esse corte no microfone? Eu não sei se foi coincidência, se foi de propósito, enfim, mas o que eu achei mais engraçado foram os aplausos, né? Alguém avisou, acabou o discurso do presidente, o pessoal meio que acordou assim e começou a bater palma, sem saber direito, só sabiam que era hora de bater palma porque tinha acabado o discurso do presidente Lula. O Pacheco tava aplaudindo. O Pacheco, ele começou a falar, ele já aplaude. E agora me chama muita atenção. Não é verdade. Fiz muitas críticas já aqui. Ele que serviu aqui a carapuça, ele que já se denunciou aqui, Gesualdo. Mas calma. Mas, Pacheco, é o seu primo. Você tá falando do Rodrigo Pacheco? Seu primo, presidente do Senado. Quem falou em Pacheco, você sabe que eu sou vaidoso. O Pacheco tá igual aí o pessoal lá da ONU. Ouviu o nome dele, ele já acordou e já começou a falar. Eu sou a vaidade pura. Mas falando do discurso do presidente Lula, me chama muita atenção o Lula fazer um discurso contundente sobre responsabilidade ambiental, sobre mudanças climáticas, com o Brasil batendo recorde de desmatamento e queimadas. O Lula fazer um discurso contundente contra a fome, quando nós temos 33 milhões de brasileiros aí passando por insegurança alimentar. Então, acho que além de ter estourado o tempo, o Lula esqueceu um pouquinho de cuidar do quintal de casa para levar essa mensagem para o restante do mundo. Enfim, e esse próprio corte na fala do presidente, que como o Gesualdo disse aqui, contrasta com outros líderes que já tiveram o seu tempo ampliado, mostra que o Brasil não vai bem no cenário internacional, talvez diante das posições que nós tomamos, abandonando a neutralidade para fazer críticas ao Estado de Israel no ápice do conflito do Oriente Médio, agora ficando alguns degraus para trás em relação às críticas à Venezuela. Enfim, ao que parece, aquela alcunha de anão diplomático está voltando a colar aqui no nosso Brasil, e esse caso que nós estamos repercutindo sobre a ONU reflete bem esse fato.